Oi gente, eu sou a Fran Oliveira, sejam bem-vindos ao meu canal e esse é o primeiro vídeo aqui do canal. Um canal que vai falar sobre viagens, estilo de vida, cultura, porque eu pretendo viajar muito ainda e compartilhar tudo com vocês. O meu primeiro destino vai ser os Estados Unidos da América e no vídeo de hoje eu vou te mostrar o passo a passo de como preencher a DS 160, que é o primeiro passo para você conseguir o seu tão sonhado visto americano. Se você está aqui nesse vídeo, obviamente é porque você está precisando de ajuda para poder solicitar, para poder preencher aí a sua DS 160. E galera, é muito fácil, é muito simples, tá? A única coisa que precisa é de muita atenção na hora de preencher. São perguntinhas fáceis, mas que às vezes, por ser muito fácil e muito simples, a gente acaba não prestando tanta atenção e colocando uma informaçãozinha ou outra ali que pode nos prejudicar na hora da entrevista e de ter o nosso visto aprovado. Então a minha dica para você que vai fazer a sua solicitação, a sua DS junto, assistindo o vídeo, que foi o que eu fiz, eu assisti um vídeo de passo a passo e fui fazendo a minha DS junto, eu indico que você fique num lugar silencioso, onde você não vá ser interrompido, para que você desligue as notificações do seu celular, para que você não seja atrapalhado ali em nenhum momento. E óbvio, para que você pegue uma garrafinha de água, porque vai demorar e a gente precisa se hidratar, né? Então, sem mais delongas, porque esse vídeo já vai ficar longo por si só, porque é passo a passo e passo a passo não tem como ser rápido, bora começar o vídeo. Então, gente, vamos começar o preenchimento da DS. Essa é a página que vai aparecer para você quando você abrir o link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então, vai abrir assim, desse jeito. Ela está traduzida, mas é uma página em inglês. Eu sugiro que vocês façam o preenchimento no Google Chrome, porque ele consegue fazer a tradução automaticamente. Aqui, ó, a gente tem aqui a estrelinha da barra de favoritos, tem essa opção aqui. É só vocês deixarem selecionado sempre traduzir do inglês, que daí ele vai fazer a tradução automaticamente cada vez que a página for atualizada. Você não precisa ficar traduzindo um por um, tá? Então, para começar o preenchimento, a gente vai selecionar aqui o país e a cidade que a gente vai fazer o pedido do visto. Lembrando que no Brasil temos 5 consulados, sendo em Brasília, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, a gente precisa selecionar aqui qual é o mais próximo, qual é o que a gente vai fazer depois do agendamento para a entrevista. Eu vou colocar aqui o do Rio de Janeiro. Tá vendo aqui, ó, automaticamente ele atualizou a página e traduziu as informações. Vou colocar aqui os caracteres de segurança. E aqui eu tenho duas opções, que é selecionar um aplicativo ou recuperar um aplicativo. O recuperar é para depois que vocês já estão preenchendo, porque assim, a DS ela não precisa ser preenchida do começo ao fim. Você pode ir preenchendo por partes, tá? Daí sempre que você for acessar, porque a sessão vai expirar, você deve colocar o ID, que vai ser gerado agora, algumas outras informações que vão ser solicitadas e você recupera e continua da onde parou. Então a gente vai colocar iniciar um aplicativo, porque a gente vai começar um preenchimento novo. Aqui nós temos algumas informações sobre lei de fraude, né, e abuso, se vocês quiserem dar uma lida, mas é informações de segurança. Coloca eu concordo. E aqui nessa parte é onde já gerou o ID, tá vendo? Olha, aqui é essa numeração aqui com letras e números, que é muito importante, que é o que vai representar ali o seu documento, a sua DS, o número de identificação da sua DS. Eu costumo printar essa página e costumo jogar ela aqui para poder não perder esse número. Mas você pode anotar também num papel, alguma coisa, enfim. Mas é importante ter esse número anotado, tá? Aí a gente vai aqui para a pergunta de segurança, que é uma pergunta que é solicitada quando vai, por exemplo, recuperar um acesso, seja porque a sua sessão expirou ou porque você decidiu finalizar num outro momento e vai acessar novamente e aí precisa. E a pergunta de segurança é uma das perguntas que serão solicitadas. Qual é o nome da sua mãe? É a pergunta que eu vou deixar aqui. E eu vou colocar Fabi, que a minha mãe chama Fabiana. Então, não podemos esquecer também essa informação. E aí, clica aqui em continuar. Essa parte aqui do canto esquerdo, onde tem essas opções, é tudo que a gente vai ter que preencher. E aí, aqui, o começando, ele já ficou num tom de azul mais claro.
Conforme a gente for preenchendo todas as etapas e ficar tudo certinho, ele vai ficando assim, com esse tomzinho de azul aqui. Então, a primeira parte, que é a parte pessoal, ela é dividida em duas partes, a 1 e a 2. Na primeira parte, a gente vai começar com algumas informações básicas, como, por exemplo, o nosso nome. E aqui é muito importante vocês terem cuidado, porque tem muita gente que se perde nessa parte e preenche errado. Quando eu estava preenchendo, eu vi muitos vídeos de pessoas que preencheram aqui de forma errada. Na primeira parte, vai ficar todos os seus sobrenomes. E na segunda, vai ser o nome. Ah, mas eu tenho nome composto, meu nome é Ana Júlia. Como que eu faço? Então, você vai deixar o Ana Júlia aqui embaixo e o sobrenome em cima. Na dúvida, para não ter problema quanto a isso, pega o teu passaporte e olha, porque no passaporte é colocado da mesma maneira, primeiro os sobrenomes e depois o nome. Então você olha como que ficou o seu nome no passaporte e aí você simplesmente copia ele aqui. Então eu vou preencher aqui nessa outra parte como que se escreve no meu alfabeto nativo. Você já usou outros nomes? Também é bem importante essa parte. Eu vou colocar aqui sim. E aqui vocês devem colocar, eu me casei, o meu nome mudou, então eu vou colocar aqui qual era o nome que eu assino agora. Eu me divorciei, voltei a assinar o nome de solteira, então eu vou colocar o nome que eu assino agora, né, que é o nome de... Se eu for casada, eu vou assinar como era antes, que era solteira. Se eu for divorciada, eu vou colocar como era de casada. Se eu não tinha o registro do meu pai, vinha ter o registro do meu pai depois de um tempo, então o sobrenome dele entrou depois de um tempo, eu tenho que colocar aqui também, tá? Então ele vai perguntar aqui, ó, qual era o nome usado. E o meu sobrenome, quando eu era casada, era Franciele de Oliveira Moscoski. Então eu vou preencher aqui. Depois ele vai perguntar se tem algum código que representa o seu nome, aí aqui pode colocar nessa opção que não. E se você... qual é o sexo, que no caso eles representam como macho e fêmea, então a gente vai colocar aqui fêmea. Estado civil, aqui também é muito importante, porque tem pessoas que acham que, porque eu moro junto há 28 anos, eu me considero casado, eu me considero numa união estável. E aqui, pessoal, é importante vocês colocarem aquilo que vocês realmente vão conseguir comprovar. Então, se você é casado, você vai ter uma certidão de casamento. Se você tem uma união estável, você vai ter uma certidão de união estável. Se você é divorciado, você vai ter uma certidão de averbação. Então, vocês precisam comprovar. Por mais que vocês se considerem, aqui você deve colocar aquilo que você consegue comprovar legalmente. Porque mesmo que você se considere casada e você nunca casou, então você é legalmente, né, para a sociedade legalmente solteira. No meu caso, eu vou colocar divórcio, porque eu sou divorciada e eu tenho, né, a certidão de divórcio. Data de nascimento, 28 de maio de 93. Aí a cidade, né, que você nasceu, eu nasci em Salto, São Paulo. E o país, Brasil. Sempre também tem uns pontozinhos de interrogação que se vocês clicarem eles vão explicar mais ou menos o que é o que, né? E aqui também tem umas ajudas, por exemplo, data de nascimento, que é o que? O dia, o mês que está indicado no seu passaporte, caso você fique na dúvida também, né? É um pouco difícil da pessoa ficar na dúvida sobre essa informação, mas enfim. Próximo passo. A gente vai clicar aqui no próximo passo. Aqui também, ó, bem no comecinho aqui, ó, tem o número do ID. Então, se você não pegou lá na primeira página, pega aqui agora. Copia, cola no bloco de notas, printa, anota num papel, mas não perde esse número, tá? Porque senão você não vai conseguir recuperar e aí vai ter que começar uma DS do zero. Sua nacionalidade, Brasil. E aí tem duas perguntinhas aqui que você tem ou teve outra nacionalidade que não é indicada acima? Eu acredito que na maioria das pessoas vai ser não essa resposta. E se você é residente permanente de algum outro país que não o seu? Eu também vou colocar aqui não, mas aí cada caso é um caso, né? Número de identificação nacional, isso aqui é muito importante, porque é o seu documento de identificação aqui no Brasil, que pode ser o seu RG ou o seu CPF. Eu vou copiar aqui, que eu coloquei algumas informações fictícias, para a gente poder criar a DS. Número do Seguro Social dos Estados Unidos, eu vou colocar não se aplica, e o número de identificação de contribuinte também não se aplica, porque isso é só para quem é dos Estados Unidos, que não é o nosso caso.
Ó, finalizamos a parte de pessoal, agora aqui, ó, a gente vai para a viagem, né, informações da viagem. Então, ele está me perguntando aqui, informações de viagem. Qual que é o objetivo da sua viagem? E essa informação é muito importante, porque aqui você vai precisar colocar o tipo de visto que você vai pedir, ó. Selecione uma classe de visto. E é muito importante vocês saberem qual visto vocês vão solicitar, né? Para que não tenha problema de solicitar o visto errado e acabar tendo a negativa, né? Por conta disso. Porque eles não vão falar, você colocou o visto errado, né? Era isso aqui que você queria. Não, eles vão simplesmente negar. Aqui a gente vai colocar a categoria de visitante de negócios, que é a categoria B. E na especificação, porque dentro dessa categoria tem outras, nós temos o B1 e o B2. Eu posso pedir eles individualmente ou eu posso pedir os dois juntos. O visto B1 é o visto de negócios e conferências, ou seja, é um visto de trabalho, mas não é um visto para você trabalhar nos Estados Unidos, é um visto para você ir a trabalho. Então, você trabalha numa empresa, a empresa vai te mandar para lá, para uma conferência, para um workshop, para uma reunião, para fechar um negócio. Você está indo a trabalho, você vai com esse visto B1. E o visto B2 é o de turismo, mas aqui a gente consegue pedir B1, B2 numa tacada só. Então, a gente vai pedir B1, B2. Foi assim que eu fiz e foi assim que eu tive o meu visto aprovado, tá? Sem nenhum problema. Você fez planos de viagem específicos? Muito importante essa parte também, porque muita gente pensa que se colocar sim, o consulado vai falar, que legal, né? A pessoa está programando, já tem tudo programado, tem tudo certo. Mas não é bem assim que funciona, porque na verdade eles vão pensar como que ele já organizou, né? Como que essa pessoa já organizou a viagem, já tem data de ida, já tem data de volta, já tem passagem, já tem hotel, sendo que ela não tem o visto, né? Como que você planeja e organiza, não é nem planejar, é organizar. Como que você organiza uma viagem que você ainda não sabe nem se você vai ter permissão para ir ou não? Né? Então, aqui é importante colocar que não tem um plano específico. Eu tenho o quê? Uma previsão. E aí ele vai te perguntar aqui, então, sobre os seus planos de chegada. Quando que você pretende chegar? Não é obrigatório preencher, mas eu aconselho você preencher, né? Eu vou colocar aqui uma data fictícia, como se a gente fosse preencher aqui para chegar lá dia 22 de dezembro de 2022, porque eu vou passar o Natal lá, né? Natal e Ano Novo. Então, eu vou chegar dia 22 de dezembro. E aqui ele pergunta a duração pretendida também. Então, quantos dias você pretende ficar? Uma semana, 10 dias, 15 dias, 20 dias? Vou colocar 15 dias aqui e vou selecionar, tá? E aqui também tem que prestar muita atenção para não selecionar errado, porque aqui ele tem anos, meses, semanas, dias, menos de 24 horas. E não adianta vocês colocarem errado e depois falar, nossa, mas eles tinham que ter imaginado que eu ia ficar dias e não semanas. Não, se você colocar 15 semanas, eles vão falar, vai ficar mais de um ano aqui, vamos negar o visto, né? Não é turismo. Então, eles vão negar. Então, dias, tá? E aí, ele vai pedir o endereço que você vai ficar lá nos Estados Unidos. Então, qual é o endereço que a gente vai colocar aqui? Nenhum, porque a gente não tem um endereço, porque a gente ainda não tem uma localização certa. Eu sei para qual lugar eu vou, então para qual estado e para qual cidade eu vou, mas eu não sei em qual lugar eu vou ficar. Então aqui a gente vai colocar, ó, hotel em Orlando, na cidade de Orlando, no estado da Flórida. Então eu sei que eu vou para Orlando, mas eu não sei ainda exatamente onde eu vou ficar. É num hotel, então eu vou colocar que eu vou ficar num hotel lá. Pode até complementar aqui, ó, hotel a reservar, tá? Nessa segunda linha, para ficar ainda mais específico que você ainda vai fazer essa reserva. No dia da entrevista, se o consular perguntar para você, mas onde você vai ficar lá? Olha, eu vou ficar num hotel, mas eu ainda não defini porque eu preciso da aprovação do visto, né? Eu preciso que o meu visto seja aprovado para que eu possa organizar essa parte. Porque aí vocês estão sendo humildes, né? Olha, eu preciso que você me dê o visto para que eu possa viajar, né? Fica uma coisa mais na humildade. E o CEP aqui pode colocar 555. Uma sequência de 5, número 5. E na última pergunta dessa parte é se alguém está pagando a sua viagem. Então, se uma outra pessoa está pagando a sua viagem, você vai colocar a outra pessoa. E aqui ele vai habilitar um campo para você preencher, então, as informações sobre essa pessoa. Nome, sobrenome, telefone, e-mail, qual é o grau de parentesco que ela tem com você, se o endereço dela é o mesmo que o seu, né? Vai preencher aqui tudo sobre quem está pagando a sua viagem. Sou eu mesmo que estou pagando minha viagem, então você vai colocar aqui auto. Que auto aqui, ó, se você clicar nesse pontinho, ele vai falar que é você mesmo, né? O próprio. Então, a gente vai colocar auto.
A próxima etapa é informações sobre acompanhantes de viagem. Então, tem alguém viajando com você, né? Você vai viajar com mais pessoas? Sim ou não? E mais pessoas, nesta pergunta, não é um grupo, tá? Vou viajar com amigos, vou viajar com meu irmão, vou viajar com a minha irmã, vou viajar com minha tia. Vai ter mais gente, mas não é um grupo de viagens, tá? Então, eu vou colocar aqui que sim. A outra pergunta é se é um grupo, porque se for um grupo você tem que preencher qual é esse grupo, que seria uma agência, né, de viagens que você vai fazer, uma organização, uma viagem que já foi organizada, que teria mais pessoas, você vai colocar aqui. Mas aqui eu vou colocar que não, porque no meu caso eu vou colocar que eu vou viajar só com a minha irmã. E aí eu vou colocar então o nome dela aqui, Aparecida de Oliveira Larissa. E o grau de parentesco, que no caso eu vou colocar outro parente, e você pode de novo, clicar aqui e ver qual é o melhor que se encaixa. No meu caso, ela não é minha irmã, ela não é pai e mãe, ela não é minha filha, não é amiga, não é sócia, então é outro, mas é outro parente, tá? Não é, tem outro de outro e outro de parente. Então eu vou colocar outro parente, porque ela é irmã. Aqui é só nível de informação, não vai pedir contato, não vai pedir nada dessa pessoa, tá? Próxima etapa, tá vendo que aqui a gente já ficou azulzinho nas 4 primeiras partes, que já tá tudo preenchidinho corretamente. Agora, na viagem anterior, a gente vai ter aí mais algumas partes, mais algumas perguntas para responder sobre viagens anteriores. Se você já foi para os Estados Unidos alguma vez. Então, a primeira pergunta é se você já esteve lá, no meu caso, não. Se eu já tive algum visto emitido para lá, também não, porque é a primeira vez que eu estou pedindo. Se eu já tive algum visto negado, né, alguma admissão negada, eu vou colocar que não. E aqui é importante que se você teve um visto negado, mesmo que há 17 anos atrás, coloque que sim, coloque que você já teve, porque tudo fica no sistema e eles vão saber que você já tentou pedir o visto uma vez. Então, se pediu, foi negado, não importa quanto tempo, coloca que sim. E se você já entrou com alguma petição de imigração, né, no seu nome, para serviços de cidadania. No meu caso também, não. Agora nós vamos para outra parte, que é a parte do seu endereço e do seu telefone, dos seus contatos, né? Aqui eu criei um endereço fictício para a gente poder colocar aqui. Então aqui você vai colocar o nome da rua. Na segunda linha você pode colocar o nome do bairro, porque não sei se vocês perceberam, mas aqui não tem número do bairro, opção para colocar bairro. Cidade, estado, código postal, daí vocês podem então colocar também um número aqui, ou não se aplica se você não sabe, país, o seu endereço de correspondência é o mesmo que o seu endereço residencial? Se for, você vai colocar aqui sim, né? Ou seja, onde você recebe as suas correspondências é o mesmo endereço que você mora? Então coloca aqui. Aí aqui também vai colocar um telefone principal, vou colocar aqui um DDD fictício. E aí aqui nesses outros dois eu vou colocar que não tem, eu vou colocar só uma opção de telefone. Mas se quiser colocar outros telefones, pode colocar também, tá? Você usou algum outro número de telefone nos últimos 5 anos? Então, se o seu número é novo, você vai colocar aqui sim, que você teve, então, dentro dos últimos 5 anos, algum outro número. Se esse número seu é muito antigo, você vai colocar aqui não. Vou colocar não aqui no caso. Aqui também você vai colocar um e-mail. Criei um e-mailzinho fictício aqui pra gente usar. Também vai perguntar se você usou algum outro e-mail, né, nos últimos 5 anos. Eu vou colocar aqui não. E agora a gente vem para a parte de mídia social. Então, se você tem presença nas mídias sociais, e ele vai te dar aqui, então, para você escolher qual é a plataforma. Então, você tem Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, YouTube, acho que YouTube tem também. E tem alguns outros aqui também, né? Twitter, você pode colocar, se você quiser que eles tenham acesso, que eles vejam o que você compartilha lá. E então, você pode colocar aqui as suas redes sociais. Eu vou colocar nenhuma, porque o meu Instagram está desativado, então eu não tenho nenhuma. Mas quando eu preenchi minha DS, o meu Instagram estava ativo e eu tinha também o Instagram do meu negócio, eu tinha 3 páginas e eu coloquei, tá? Nessa aqui eu vou colocar aqui não. E aí eu vou colocar não nessa pergunta, que é: você deseja fornecer informações sobre a sua presença em outros sites ou aplicativos? Porque eu não tenho, porque se eu colocar aqui sim, ele vai pedir para eu colocar quais são esses lugares.
Ó, ele vai pedir então para eu colocar novamente aqui qual que é a plataforma e qual é o identificador. Mas como eu não tenho, então eu vou colocar aqui não. A próxima etapa é a etapa do passaporte. Aqui também é muito importante preencher tudo corretamente. Então, pega o passaporte e bora preencher. Eu criei aqui um número fictício também para o meu passaporte. E a primeira opção é qual é o tipo de passaporte que é o seu. Aqui também, se você clicar, ó, ele vai te explicar mais ou menos o que que é, ó, regular, né, normal. Basicamente, o passaporte de quase todo mundo é o passaporte regular, que é o passaporte normal. Aí você vai colocar o número você vai pegar naquela página de assinatura, tem um código de barras. E em cima do código de barras tem um número. É esse número que vocês vão colocar ali nessa parte aqui do número do documento. Número do livro do passaporte não se aplica. País em que ele foi emitido. Cidade, no meu caso o meu foi emitido em Campinas e São Paulo. Data de emissão do meu passaporte. Vou colocar aqui uma data fictícia, como se ele tivesse sido emitido nessa data, 2022. Normalmente, o passaporte tem uma validade de 10 anos, então ele vai ter a mesma... É sempre ou o mesmo dia, um dia antes, um dia depois, o mesmo mês e 10 anos depois, 2032, então. Você já perdeu ou já roubaram o seu passaporte? Se sim, você vai colocar. Se não, você vai colocar não. No meu caso, como foi a primeira vez que eu pedi o passaporte, eu nunca tive problemas, então não. Aqui a gente vai para a parte de contatos nos Estados Unidos, o seu ponto de contato nos Estados Unidos. Então, se você vai ficar na casa de alguém, de algum familiar, de algum amigo, aqui é o momento que você vai colocar essas informações. Então, quem que é essa pessoa que você vai ficar? Daí ele vai te dar campo de endereço, né, depois que você selecionar o grau de parentesco, o nome da pessoa, você vai colocar lá. Se você não tem ninguém lá, se você está indo a turismo, se você vai ficar num hotel, né, e tudo mais, você vai colocar então aqui nessa primeira parte que não sei, né, não sei porque eu não tenho contatos lá, não tem ninguém que eu conheça. Ele até fala aqui, ó, indivíduos nos Estados Unidos que o conheça e possa verificar se necessário a sua identidade, ou seja, alguém que te conhece. No nome da organização, quando eu fiz o meu, eu coloquei hotel em Orlando. Hotel em Orlando. Porque eu vou ficar num hotel, eu só não sei exatamente qual. No relacionamento, eu coloquei outro. Porque não é parente, não é nada, né? Então a gente coloca outros. E aí ele habilita o endereço. E novamente a gente vai vir aqui, ó. Hotel em Orlando. Hotel a reservar, mesma coisa lá do começo, quando você preencheu a parte de onde você ia ficar. Cidade de Orlando, estado da Flórida. E aqui, gente, vocês vão colocar para o lugar que vocês vão, tá? Eu tô colocando Orlando como exemplo. Número de telefone também. E e-mail eu vou colocar que não se aplica. Na verdade, aqui é o CEP, né? CEP e número de telefone. Vários 555 aqui. E aí a gente vai para a próxima parte, que é sobre a família. Então aqui você vai preencher o nome dos seus pais, nome do pai, nome da mãe. Ah, não tem o nome do meu pai, então você vai colocar que não tem o nome do pai, não sei. Se tem, vai preencher. Então o meu pai, ele chama Laércio de Oliveira. E aí ele vai pedir a data de nascimento. Eu vou colocar que eu não sei, mas aí é interessante vocês colocarem a data de nascimento do pai de vocês. Seu pai está nos Estados Unidos, no meu caso eu vou colocar que não. E também tem que ter cuidado com isso aqui, porque às vezes o pai está lá, mas está ilegal, né? Então tem que ter cuidado, porque daí eles vão saber, né? Eles vão acabar descobrindo. Então, no meu caso, meu pai não está lá. Então, vou colocar que não. A data de nascimento eu vou colocar também aqui que eu não sei. E o nome e se a minha mãe está nos Estados Unidos, também não. Você tem algum outro parente imediato? Não incluindo os pais, tá? Então, o que é parente imediato? Ele até explica aqui, ó. É noivo, noiva, cônjuge, né? Que é marido ou esposa, filho, irmão. Então, ele vai te perguntar se você tem. No meu caso, eu não tenho nenhum desses parentes imediatos lá.
E aí ele vai te perguntar se você tem outro parente. Eu também não tenho outro parente, mas de repente se você tivesse um tio, uma tia, um primo, né, uma prima que mora lá e você, né, tem contato com essa pessoa, você ia colocar que sim. Como eu coloquei que eu sou divorciada, ele vai me pedir informações sobre o meu ex-cônjuge. Gente, isso mesmo. Infelizmente, a gente tem que colocar essas informações também. E aí, você vai colocar, então, aqui quantos ex-cônjuges você teve, né? E as informações dele. Eu tive um, pela glória do Senhor, né? Já tá bom. E aí, a gente vai colocar, então, aqui os dados. Eu vou colocar também um fictício. A data de nascimento também vou colocar uma data fictícia aqui. Gente, aqui eu não sei porque aparece desse jeito, ó. Aparece esse TAEG e tem um... E só. E eu sei que é abril, tá? É abril, então não sei porque que aparece assim. Vou colocar o ano, vou colocar o país. Ah, nossa, mas eu não lembro essas informações porque eu me separei já faz 30 anos. Pega a sua certidão. Pega a certidão de divórcio, que no caso é a certidão de casamento com a averbação, e aí você olha lá vai ter tudo certinho, data de nascimento, aonde que a pessoa nasceu, porque aqui é o local de nascimento do seu ex-cônjuge, tá? Tô colocando a minha cidade, mas aí no caso você vai colocar de acordo com o que tá lá na sua certidão sobre o seu ex-cônjuge. Quando que você casou? Então, eu vou colocar uma data fictícia aqui, vamos supor que eu casei... E quando que você separou? Sei lá, vamos colocar uma data fictícia aqui. E aí aqui você vai colocar brevemente como o casamento terminou. Não precisa colocar muita coisa, tá, gente? Eu coloquei mais ou menos assim, que foi uma decisão de ambas as partes, então você pode colocar aqui, ó, divórcio decidido por ambas as partes, de forma amigável, com divisão dos bens, sem filhos e sem algum tipo de pensão. Porque eu não recebi nenhuma pensão dele, então, né? Mas aí você vai colocar aqui de forma sucinta mesmo, não sei nem por que tem essa pergunta, mas tem essa pergunta. E aqui o casamento foi em qual país, né? Foi encerrado em qual país? Brasil. Agora a gente vai para a parte de trabalho e educação. Olha, gente, eu coloquei alguma coisa errada aqui. Ah, são os acentos, ó. A gente vai escrever e acaba esquecendo, né? Escreve aqui no automático. Mas não precisa colocar nenhum tipo de acento, tá? Vamos ver se agora vai. Foi. Agora a gente vai para a parte de informações sobre o trabalho. Aqui ele está perguntando se você estuda, você vai preencher sobre, né, os seus estudos, e se você trabalha em mais ou menos o que seria aqui o ramo que você trabalha, né? Eu coloquei o negócio porque eu tenho um negócio próprio, então eu coloquei aqui o negócio, que é quando você tem CNPJ, e aí eu vou colocar então o nome da minha loja. E aí você vai preencher também o endereço. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou copiar o endereço daqui mesmo. E eu vou colocar o nome da cidade, estado, código postal eu vou colocar que eu não sei. E o número de telefone, vou colocar um fictício aqui também. País, Brasil. Você vai colocar, então, a data de início, porque se esse é o seu trabalho atual, então você só tem a data de quando você começou. Na certidão do MEI, tem a informação de quando que começou, né? Qual foi a data de abertura do CNPJ. Então, vocês vão colocar aqui, por exemplo, dia 2 de março de, sei lá, 2019. Eu abri o meu CNPJ, vamos supor. Tá? Então, vocês vão olhar lá na sua certidão de MEI e vai colocar qual foi a data que vocês começaram. E aí, aqui a renda, vocês vão colocar a renda que vocês faturam aí com os CNPJs. Qual é o cuidado que tem que ter aqui? Não é a renda total bruta, tá? É a renda mensal. E aqui, considerando que você como pessoa física, quanto que você ganha como pessoa física? E aí tem que ter o cuidado, porque se você ganha
Acima de 27.500 e alguma coisa, no ano, você tem que declarar imposto de renda. Então, se a sua renda aqui for muito alta, você tem que ter declaração de imposto de renda pessoa física. Você tem que ter a declaração de imposto de renda pessoa jurídica, do seu CNPJ, e a física. Então, se eu não me engano, 2.300 dá, vezes 12, dá quase o valor de 27 mil, que é o valor mínimo que você não precisa declarar. Até esse valor você não precisa declarar. E aqui você vai escrever brevemente as suas funções. Então, eu tinha uma loja de brigadeiros, né, de que eu fazia brigadeiros gourmet. E aí você pode descrever. É interessante que vocês descrevam um pouquinho do que é feito, de como é feito, para que eles saibam, tá? Para que eles entendam. Porque às vezes a pessoa coloca muito, faço brigadeiros. Tá, mas você faz brigadeiro por quê? Então, faço brigadeiro, é uma produção artesanal, eu não tenho funcionários, eu vendo para o comércio da minha cidade, eu vendo para eventos, festas, pode até acrescentar aqui, ó, eventos, festas de aniversário, casamento, entendeu? Porque eles precisam saber, né, detalhadamente. Não precisa escrever um texto aqui, tá, gente? Não precisa também escrever um texto gigante. Mas coloque aí algumas informações que eles entendam o que de fato é o seu trabalho. E aí você vai então aqui pro próximo, que é, você trabalhava anteriormente? Se você trabalhava anteriormente, você vai colocar aqui sim. Se você colocar aqui sim, ele vai te habilitar mais um campo para você poder preencher aqui, ó, que é o campo de... O mesmo que você preencheu anteriormente, só que vai ter a data de saída, porque era um trabalho anterior, né? Então vai ter a data de saída. Pode colocar, se você teve um trabalho, por exemplo, registrado, que você ficou lá nesse trabalho por muitos anos, coloca, tá? Coloca ele aqui. Se você não trabalhava anteriormente, coloca que não. Mas provavelmente todo mundo tem algum trabalho anterior, né? Então é interessante colocar essa informação ali. Até porque você vai levar sua carteira de trabalho, então é só isso. Frequentou alguma instituição de ensino superior? Eu frequentei, então eu vou colocar aqui sim. Quando eu coloco que sim, ele vai me pedir informações do meu curso, né, da minha faculdade. No caso, eu vou colocar aqui o nome da minha instituição, Centro Universitário Uninter. Fica na Rua Dom Pedro, aqui na minha cidade, Salto, São Paulo. Código postal vou colocar não se aplica. E o curso, eu fiz licenciatura em pedagogia. E quando que eu comecei? Eu comecei em fevereiro de 2016 e finalizei, que veio no meu certificado, 24 de julho, porque o meu TCC atrasou, de 2020, se eu não me engano. Então, eu só peguei em julho e aí eu coloquei a data do que eu peguei o certificado. Se você tem outros cursos, você vai adicionando outro aqui, vai colocando, tá? Então, quanto mais informações vocês colocarem, melhor. No caso aqui, eu coloquei que sim, eu só tive um curso, então foi só esse. É o que eu tenho como comprovar que eu tenho certificado. Então, vou colocar ali. Ó, preenchi alguma coisa errada aqui. Provavelmente está aqui no nome. Ó, ele dá uma setinha vermelha do lado para você saber o que foi, então é fácil de identificar. Aí ele vai perguntar aqui, você pertence a um clã ou uma tribo? Não. Você fala outros idiomas? Eu coloquei só português, porque é o que eu falo até o momento. Você já viajou para algum outro país nos últimos 5 anos? Não. Você pertence ou contribuiu ou trabalhou para alguma organização? Não. Você tem alguma habilidade ou um treinamento especializado com armas de fogo? Não. E aqui tem que prestar atenção porque se você serviu o quartel, por exemplo, que é uma das perguntas abaixo, você tem que colocar que sim, porque no quartel existe um treinamento para mexer com arma de fogo, né? Você mexe com essas coisas, então você, de uma certa forma, aprendeu sobre isso, então tem que colocar aqui sim. Aqui no meu caso eu vou colocar que não, porque eu também não servi quartel, então é não. Mas tomem cuidado, porque se já serviu o quartel, essa resposta daqui tem que ser sim, tá? Você já serviu ou foi membro ou esteve envolvido com alguma unidade paramilitar, unidade de vigilantes, grupo rebelde, de guerrilheira? Né? Não. Não, né, gente? Porque tem umas perguntinhas aqui que eu vou falar pra você. Aí agora a gente vai para a parte de segurança e de antecedentes.
Aqui tem umas perguntas, gente, que é muito assim, tem umas coisas muito óbvias, né? Tem umas coisas que se a pessoa for, é óbvio que ela não vai falar que ela é, né? Mas enfim. Você tem doença transmissível de importância para a saúde pública? O que são doenças transmitíveis, né? Transmissíveis. Então, aqui ele fala algumas, ó, granco mole, gonorreia. Tem um monte de doença aqui, gente. Dá pra ler aqui. Se você tiver uma dessas, você vai colocar aqui sim. No meu caso, eu vou colocar aqui não. Você tem algum distúrbio mental ou físico que representa ou pode representar uma ameaça para a segurança ou bem-estar de outras pessoas? No meu caso, eu também vou colocar aqui não. Você é ou já foi usuário de drogas ou viciado? Eu também vou colocar aqui não, porque eu nunca tive vício nenhum, nunca usei nenhum tipo de droga. Você já foi preso ou condenado por qualquer delito ou crime, ainda que sujeito a indulto? Não. Aqui, gente, vocês têm que ler cada pergunta dessa e responder sim ou não. Eu coloquei não em todas no meu formulário. Eu não vou ficar lendo uma por uma, porque aqui é uma questão, né, de ler. Então, assim, e vai depender do caso de cada pessoa. E aí, aqui é a última parte de segurança. Você já reteve a custódia de uma criança cidadã americana fora dos Estados Unidos? Você já votou nos Estados Unidos em violação de alguma lei ou regulamento? Não. Você já renunciou à cidadania dos Estados Unidos para evitar impostos? Também não. E aí aqui a gente vai para a parte de revisão. Então, gente, aqui é a parte final de revisão. Se você preencheu alguma informação errada, é só você vir aqui em editar informações no campo que está a informação. Então, essa parte aqui representa esse campo. Essa outra parte aqui representa essas informações. E aí é bom vocês revisarem com calma, olhar tudo certinho, se todos os números foram preenchidos corretamente, né? Todas as informações de cada parte, né? Sobre a viagem, sobre passaporte, sobre com quem está viajando, enfim. Todas as partes ali que você foi fazendo, ele vai te dando aqui a opção de revisar os dados. Vai confirmando. E se precisar alterar, é só clicar ali em editar. E aí ele vai te voltar lá para a página que dá para você, que habilita para você digitar novamente, né? Para você alterar as informações. Feito isso, toda essa revisão, ele vai colocar aqui, ó. Então, o local onde você enviará a sua inscrição vai ser Rio de Janeiro, tá? Então, não era Rio de Janeiro, era São Paulo, era Brasília. Volta aqui e muda lá. Esse é o momento de fazer essa alteração, tá bom? Daí vem aqui em assinar e enviar. Aqui vai ter algumas informações, né, sobre a questão do envio, que você está assinando eletronicamente e que daí você tem que fazer o próximo passo, né, e tudo mais. Aqui informa basicamente isso, como vai proceder a partir de agora. E que você também, a partir desse momento, não poderá mais fazer nenhum tipo de alteração nessa DS que foi gerada. Se alguém te ajudou a preencher, ele vai perguntar, né? Você coloca aqui. Então, se você preencheu sozinho, mesmo que você tenha visto esse vídeo, você vai colocar aqui não, tá? Você vai colocar não. Porque, de uma certa forma, você fez sozinho. Não foi alguém que fez pra você, você fez sozinho. Então, você vai colocar não. Aí, aqui, ele vai pedir pra você colocar o número do seu passaporte no primeiro campo. Então, a gente vai colocar esse passaporte fictício aqui que eu criei. E vai confirmar as letras aqui dos caracteres de segurança. E vai clicar em enviar, assinar e enviar a inscrição. E aí ele falou, você assinou e enviou sua inscrição com sucesso. Você não pode fazer nenhuma alteração em seu aplicativo nesse momento. Clique em próximo, né, confirmação, para concluir o processo de inscrição. Então aqui você vai clicar em próximo, confirmação. E essa página é muito importante, que é a página que vocês têm que imprimir para poder levar no dia da entrevista no consulado e no CASV também. Então aqui, gente, é o momento de fazer algumas coisas que depois vocês não vão conseguir fazer. Essa página você consegue salvar ela, depois você consegue entrar pelo seu ID e vai vir direto para essa página aqui. É a única coisa que vocês vão conseguir acessar agora que já foi finalizado. Só que aqui, ó, tem essa parte do aplicativo de confirmação. Essa parte aqui do aplicativo de confirmação é tudo que você colocou na sua DS.
Então esse é o momento de você vir e salvar. Porque como pode ser que demore para você fazer a entrevista, é importante que você saiba depois tudo que você colocou com exatidão, para não chegar lá e falar alguma coisa errada. Porque assim, gente, eu percebi que, sei lá, 70% ou mais das DSs que são negadas, dos vistos que são negados, é por conta do preenchimento incorreto da DS. Então é muito importante que vocês salvem essa página para depois vocês terem acesso a todas essas informações e quando estiver mais perto da entrevista você relembrar tudo que você colocou aqui. Então você vem aqui e vem em imprimir aplicativo, que vai ser as páginas. Eu não tenho uma impressora conectada no meu computador, mas eu consigo salvar em PDF, então eu deixo lá salvar como PDF e eu vou escolher uma página aqui para salvar, uma pasta para salvar. Vou criar uma pasta aqui e aí você vem aqui e salva. Beleza, salvou. Ele falou, sua inscrição foi enviada eletronicamente. E aí você tem voltar para confirmação, criar um aplicativo de família, iniciar outro aplicativo ou sair. Vamos voltar para o aplicativo de confirmação. Aí eu já vou aproveitar e já vou salvar essa página aqui, porque essa DS aqui é a que eu vou levar e é esse código aqui que vai ser usado no dia. Então eu já vou salvar para poder já imprimir. Então eu venho aqui em imprimir confirmação. O mesmo procedimento, salvar como PDF. E aí eu vou escolher a pasta que vai ficar salvo e vou salvar. Se eu tenho uma impressora conectada, já mando imprimir, tá? Se não, eu salvo aqui para depois eu imprimir. E também tem a opção de mandar por e-mail. Aqui você também consegue mandar uma cópia. Então, ó, você forneceu o seguinte endereço de e-mail. Se você quiser enviar para algum outro adicional além desse, você vai colocar sim e vai colocar qual é o e-mail. Se não, ele vai enviar automaticamente para esse e-mail aqui. E aí é só clicar aqui, ó, confirmação de e-mail. Aqui é não, porque eu não vou mandar para outro, eu vou mandar só para o que eu cadastrei. E aí eu vou colocar aqui, confirmação de e-mail. E aí ele vai mandar lá para aquele e-mail que eu disponibilizei uma cópia dessa DS, tá bom? Então é isso, gente. Finalizado essa parte aqui, agora a gente vai fazer, que eu vou mostrar num próximo vídeo, tá? Que vai ser sobre criar um aplicativo de família, que é a parte que vocês vão criar a conta para fazer o pagamento da taxa e o agendamento da entrevista. Então, por enquanto, para a DS, esse é o procedimento, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês e até a próxima. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Foi difícil preencher a DS? É fácil, né? É aquilo que eu falei no começo do vídeo. É simples e é fácil. Só precisa prestar muita atenção no que está fazendo para não fazer coisa errada, né? Para não preencher ali informações que podem prejudicar aí no resultado final dessa solicitação. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Agora, se você gostou muito desse vídeo, se ele te ajudou demais, porque você fez a sua DS seguindo passo a passo, deixa aqui nos comentários. Assim você vai ajudar outras pessoas a saberem que esse vídeo é muito útil e assistirem ele também até o final. Como eu sei que tem muita gente que é autodidata, porque eu sou uma pessoa assim, eu procuro saber como fazer as coisas e aí eu vou lá e faço. Então eu sei que tem muita gente que é assim, aqui no YouTube principalmente, por isso que eu fiz o vídeo com o passo a passo. Agora, se você é uma pessoa que precisa ali de um suporte mais de perto, de um acompanhamento, né, no processo, porque você se sente mais segura, tá tudo bem também, não tem problema. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um e-mail. Esse e-mail vocês falam diretamente comigo. Então, se você tiver alguma dúvida em específico e quiser mandar lá, é só copiar e me mandar uma mensagem. E no assunto do e-mail, vocês colocam DS Santa Sessão. Eu prometo que eu vou tentar responder todo mundo e se eu não souber, eu vou buscar essa informação para ajudar vocês, porque esse é o objetivo do canal, esse é o meu objetivo aqui, é trazer conhecimento e ajudar vocês no que eu puder, no que estiver ao meu alcance. Combinado? Gente, eu vou ficando por aqui. Agradeço muito por vocês terem ficado até o final. E até o próximo vídeo. Bye!